Estar ao redor de muitas pessoas e todo mundo tentando fazer a mesma coisa não significa que você vai conseguir. E quando você se depara com uma situação assim, você percebe que muitas decisões da sua vida você vai ter que fazer sozinha, mesmo com medo, mesmo quando ninguém vai por você. E um dia, uma atividade do bombeiro, quando todo mundo fez, todo mundo conseguiu e todo mundo comemorou, eu fui a única que não consegui. E como que eu fiz para conseguir de fato fazer isso? Existe uma atividade no bombeiro chamada Titanic. Consiste em você subir em um prédio, amarrado por o seu cabo da vida. O cabo da vida é uma corda. E você fica preso por um equipamento e você vai até a ponta desse prédio, abre os braços e se projeta para o vão. Quando eu vi os meus colegas fazendo, talvez eu pensasse que também iria recuar, tentar mais de uma vez, ou ia demorar para conseguir, conseguiram fazer. Quando eu vi aquilo, todo mundo conseguindo fazer, eu estava embaixo, cada um era chamado para fazer depois. Eu estava embaixo, quando chegou a minha vez, eu pensei, eu vou conseguir. Quando eu cheguei lá, as minhas pernas já tremiam já. Eu não conseguia nem mover um passo. Quando eu vi a altura que era e que eu de fato tinha que ir na ponta do prédio, abrir os braços e me jogar, eu simplesmente não conseguia. Eu travei. Existiam outras pessoas ao meu redor que estavam conseguindo fazer. E para mim parecia ser tão fácil quando eu olhava, mas por algum motivo aquilo me travava, porque eu não conseguia abrir os braços. Eu ainda ficava na ponta, mas eu não conseguia me projetar. E a atividade consistia em se projetar para o vão, para confiar na técnica, no equipamento e no bombeiro que estava te guarnecendo. Porque essa é a atividade do bombeiro militar, nós precisamos confiar na nossa técnica. Só que eu não conseguia. E eu não conseguia porque eu não confiava na técnica, eu não confiava no equipamento. Toda a minha equipe conseguiu, eram mais de 30 pessoas, todos eles conseguiram, menos eu. Esse dia eu desabei. Eu cheguei em casa e eu chorei muito, mas muito mesmo. Eu ficava pensando, será que só eu não vou conseguir? Por que só eu não consigo? É algo tão simples, todo mundo conseguiu. Por que eu não consegui? Aquilo me paralisou, gente. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser eu preciso conseguir fazer isso, porque todos conseguem. Nesse dia, eu não conseguia dormir. Todas as vezes que eu tentava dormir, eu retomava essa cena na minha cabeça e olhava para o horizonte e eu não conseguia focar e simplesmente me lançar. Eu tremia muito nesse momento. E o medo os paralisa. E era o medo que me paralisava. Eu não conseguia projetar o meu corpo. Todas as vezes que, mesmo pensando eu quisesse fazer isso, eu não conseguia. E é isso que a gente faz muitas vezes. Nesse dia, eu treinei em casa, pedi para segurarem, amarrarem uma corda na minha cintura e no chão eu abri os braços e tentava me projetar, para eu me acostumar com a puxada da corda, com a pressão de quando eu me lançasse. Para que quando eu estivesse naquela situação, eu conseguisse lembrar que eu já fiz isso, né, que eu já passei por essa situação, mesmo que numa altura diferente, eu já passei por essa situação. E pelo menos mentalmente eu estava me preparando para trabalhar isso quando fosse possível fazer novamente essa atividade, porque era obrigatório fazer. No outro dia, é engraçado como a vida age. A vida coloca pessoas desconhecidas ao nosso redor para nos ajudar. Pessoas que estão na mesma luta que você, consegue se familiarizar com a sua dor, com o seu medo, com a sua dificuldade, porque em outra coisa ela também tem dificuldade. E isso é tão interessante, quando eu estava ali, 2 colegas me ajudaram, né? Eu subi no meio-fio, eu subi no meio-fio e tentava projetar o meu corpo para frente, e eles me puxavam pela corda para ver se eu conseguia acostumar a minha mente e o meu corpo a ficar preso por uma corda. Dessa forma, eu consegui, no dia seguinte, pega de surpresa, a vida também nos prega essas peças. Eu esperava que fosse me dada a oportunidade para fazer dias depois, talvez até semanas, para que eu me preparasse melhor, nem que seja mentalmente, nem que fosse mentalmente, mas não. No dia seguinte, foi me informado que eu deveria fazer novamente essa atividade. E eu fui. Eu tinha na minha cabeça que eu não ia sair dali enquanto eu não conseguisse fazer. Eu não ia. Não tinha essa possibilidade. Mesmo que eu estivesse tremendo, mesmo que eu ainda tentasse recuar várias e várias vezes, porque eu tentei. Muitas vezes eu abri os braços e falavam para mim, se lance, e eu não conseguia. Mas todas as vezes que as pessoas falavam, desce, não dá, eu falava, não, eu não vou descer, eu vou fazer. Nem que eu saia daqui chorando, arrastada, mas eu vou fazer. Eu não vou sair daqui com esse sentimento novamente.
quando eu abri os braços e me lancei, foi aos poucos, até eu perceber como que era essa situação, como que era ficar suspensa e presa unicamente por uma corda fina amarrada na sua cintura. Quando eu consegui fazer, aquilo para mim foi o céu. Foi uma das maiores vitórias que eu já tive na minha vida, porque isso corresponde a várias coisas. Primeiro, eu não sabia que eu tinha esse medo de altura, e eu fui logo virar bombeiro militar. Lá que eu descobri esse medo. Sabendo que essa atividade a altura faz parte da minha atividade profissional, eu sabia que eu precisaria passar por essa situação, porque eu precisaria estar preparada quando isso fosse requerido a mim. Eu consegui e para mim foi o melhor sentimento do mundo aquilo. Eu saí de lá mais forte mentalmente, eu consegui treinar mais, eu consegui confiar mais no meu corpo, na minha mente e perceber que mesmo que eu tivesse com medo, eu conseguiria fazer. E por que eu estou trazendo essa história para vocês? Muitas vezes você também está passando por uma situação parecida. Talvez não seja a mesma da minha. Pode ser o medo do desconhecido, no sentido de será que vale a pena eu estudar sem ter a certeza que eu vou passar? É o meu sonho, mas será que eu vou conseguir? Eu já tenho a idade, eu já estou mais velho, eu não vou conseguir. Ou então você está terminando o ensino médio e você pensa, mas eu não fiz um bom ensino médio, eu vou ter que começar do zero, toda a base para passar no vestibular. E eu nem sei se eu vou passar. A vida é assim. Você e eu não sabemos se a gente vai conseguir alcançar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Mas uma coisa dentro de nós nos faz acreditar que tudo que podemos pensar e querer, nós somos capazes de conseguir. Porque o nosso corpo se adapta. Tudo aquilo que você força o seu corpo a pensar na vitória, pensar naquilo no sentido de eu vou me ver lá na frente e eu vou sujeitar o meu corpo e a minha mente a passar por esse processo. Você vai conseguir. Mesmo que demore 1, 2, 3 anos, não importa o tempo decorrido. O que importa é você alcançar esse objetivo. Não deixe o medo te paralisar. Vá sozinha mesmo. Vá sozinha. Mesmo quando você não tiver ajuda de ninguém. Mesmo quando todos ao seu redor, não acreditem no seu sonho. Mesmo quando você comente alguma coisa com uma pessoa que você acha que vai vibrar com você, que vai acolher o seu sonho, o seu desejo, os seus planos, e você quer compartilhar aquilo e a pessoa não recebe de bom grado ou não recebe com a mesma alegria que você ou não tem a mesma fé que você, vá sozinha do mesmo jeito, vá com medo mesmo. Quando você vai, você prepara o seu corpo e a sua mente para quando você conseguir, você já saber esse sentimento. Esse sentimento que você nem teve ainda de vitória, de conquista, você mentalmente já consegue se imaginar nessa situação, porque você está se preparando para chegar nessa situação. Então não desista dos seus sonhos. Só tem você, vai você. Não desista. Você é tudo aquilo que a sua mente pode imaginar. Se existe alguma coisa dentro de você que te incomoda e que todos os dias passe pela sua cabeça, significa que a sua alma pede por isso. Quando a gente olha para o horizonte e o medo do desconhecido nos paralisa, você fica recuado, você não consegue dar um passo. Todas as vezes que você pensa em avançar, em ir atrás do seu sonho, do seu projeto, do seu objetivo, você paralisa. A vida, a rotina te puxa. Às vezes você marca de acordar muito cedo e não consegue acordar. Você marca de treinar e não consegue ir. O estudo de madrugada, mesmo cansada, mesmo com todas as tarefas do dia, mesmo assim, a gente precisa ir sozinha, mesmo com medo. O medo do desconhecido pode nos paralisar. Todas as vezes que a gente tenta avançar, a gente recua, porque não sentimos segurança naquilo que está por vir. Não temos certeza se aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós queremos, vai concretizar. É por isso que muitas vezes nós precisaremos ir sozinhos, mesmo sem ajuda e mesmo com medo. Muitas pessoas têm uma rede de apoio, mas tem pessoas que não têm uma rede de apoio, que não conseguem fazer isso. E acordam muito cedo, vão trabalhar, chegam muito tarde, têm muitos afazeres, muitas obrigações, e muitas vezes a perda da energia, o cansaço mental e físico nos faz paralisar. E aquele sonho que a gente tinha, que desde criança você sonha, de ser alguém, de ter uma profissão diferente, de visitar um país, todos esses sonhos vão ficando para trás, porque o cansaço da vida adulta e do dia a dia vai nos paralisando.
Mesmo que pareça que todo mundo consiga fazer, você não consegue fazer por algum motivo. Mas não é que você não consegue fazer, é porque nós precisamos romper com isso, é porque nós precisamos tentar fazer isso. E tudo aquilo que você pensa que você pode fazer, você pode fazer. Você é mais forte do que você imagina. O seu corpo e a sua mente são adaptáveis. Tudo aquilo que você se propõe a continuar fazendo, significa que você vai melhorando cada vez mais. A gente só fica bom naquilo que a gente não para de fazer. Um gênio já foi um aluno com dúvidas. Se isso fez sentido para você, se você se identificou com essa história, curta e se inscreva no canal. E agora me conta, o que você está vivendo agora?